Olá, hoje nós queremos falar um pouco sobre a importância da tecnologia para evangelismo. Como é que nós podemos usar todos esses instrumentos, né? Essa explosão de conhecimento, como diz Daniel 12:4, que haveria no final dos tempos, né? Para que nós levemos a palavra de Deus, né? Eu queria chamar a atenção inicialmente de três coisas. A primeira é que nós temos aprendido bastante sobre o ID, como evangelizar, como abordar as pessoas que não conhecem Jesus, que não conhecem a salvação. Isso os nossos pastores têm ensinado com muita sabedoria e vamos exercitar isso. O que eu vou colocar aqui são instrumentos adicionais que muitas vezes nós podemos utilizar também, né, como uma estratégia, como uma ferramenta a mais para levar a palavra de Deus, né? Em segundo lugar, às vezes as pessoas falam, mas eu não entendo essa parte de internet, essa parte de tecnologia, né? Eu também sou ruim nisso, eu gostaria de dizer. Eu uso muito meus filhos, netos, amigos, né, para me ajudar. Então, nós não precisamos ser expertos nisso para utilizar esses instrumentos para levar a palavra de Deus, né? E em terceiro lugar, eu gostaria de estar ressaltando também que eu vou estar compartilhando a experiência, algumas experiências que eu tive nesse período de pandemia que eu estive preso, que eu estive recolhido como muitos estiveram mesmo, né? E impossibilitou visitas, impossibilitou assim conversa presencial com pessoas, né? Participação na igreja fisicamente, enfim, são experiências que de alguma maneira pode estar ajudando, né? Eu queria compartilhar essas experiências, mas baseando exatamente no apóstolo Paulo, porque ele esteve preso em Roma e essa prisão física não impediu que ele continuasse divulgando, proclamando a palavra de Deus, né? Porque nesse período que Paulo esteve preso, ele escreveu 4 cartas para os irmãos de Efésios, os Colossenses, os Filipenses e para Filemão. Então é uma coisa assim espantosa, né? Imagina o que seria de nós, a igreja, sem essas epístolas hoje? Quanto nós aprendemos com ela? E é interessante a gente observar que Paulo, ele não se frustrou pelo fato dele estar preso, ele não ficou entristecido, mas ele continuou trabalhando. E a gente lendo essas cartas, nós vamos ver a alegria que ele transmite e que conhecimento maravilhoso que o Espírito Santo deu para ele, revelou para ele, para que ele transmitisse para nós. Então nós poderíamos dizer que Paulo não ficou preso, né? Pegando assim alguns versículos, em Efésios 4:1, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. Olha, ele está dizendo que ele está impossibilitado de estar falando pessoalmente, de estar juntos, mas ele está rogando, ele está pedindo para que cada um de nós pratiquemos a nossa vocação para aquilo que nós somos chamados. Em Colossenses 4:3, ele diz, orem por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Olha que coisa preciosa, eu estou preso, mas a palavra não está presa. Ore por nós, para que Deus esteja abrindo portas, para que a palavra de Deus se propague, continue sendo anunciada, né? Em Colossenses 2:5, Paulo diz, porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. Olha que coisa maravilhosa, né? A gente não pode estar presencialmente, mas em espírito, através do Espírito Santo de Deus, porque somos batizados no mesmo Espírito, né? Nós bebemos no mesmo Espírito. É no mesmo Espírito que nós falamos com Deus. Coisa maravilhosa isso. Então a gente observa que Paulo praticou o que a gente chama hoje de ensino à distância, o EAD, né? Eu trabalho na PUC em São Paulo e de repente também eu não podia mais transmitir aos meus alunos, não poderia estar presente em sala de aula, mas através desse sistema online, né, esse ensino à distância, nós começamos a praticar
E, graças a Deus, passamos os 2 semestres aí com relativo sucesso. Agora, você imagina Paulo, né? A carta que ele escrevia, tinha que ter um portador, e esse portador, parte ele caminhava, parte ia a cavalo, e tinha também navio para atravessar o mar Mediterrâneo, né? No caso, se precisasse ir para Jerusalém, por exemplo, mas era assim com muitas dificuldades, né? Então a gente observa que nada disso impediu Paulo de estar trabalhando a favor do Evangelho, de estar evangelizando, de estar ensinando, né? Então, é mais ou menos sobre isso que nós queremos falar. Nós não estamos impedidos, e a tecnologia nos ensina como nós podemos alcançar muita gente, né? Pessoas não cristãs. A gente fez um trabalho no semestre passado sobre a iminente volta de Jesus, né? A segunda volta, segunda vinda de Jesus. E nós fizemos bastante vídeos, em torno de 20 vídeos, que pode ser encontrado no canal de YouTube da UMC, Unidade Missionária Cristã. E eu creio que o versículo que eu mais trabalhei foi Mateus 24:14, que diz: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Veja, o fim só virá quando o evangelho for propagado até os confins da terra. Isso está em Atos 1, né? Quando, antes de Jesus subir aos céus, ele diz: sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Mas como que nós vamos alcançar 1 bilhão e 500 milhões de habitantes da China, 1 bilhão de habitantes na Índia, né? Como que nós vamos alcançar? Evidentemente, Deus está levantando muitos missionários, né? A gente sabe que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, diz a palavra de Deus. Então, a tecnologia, ela vai nos favorecer muito, muito, muito isso, né? Essa teia de aranha, né? Entre aspas, que é a internet, né? Ela alcança tudo e gradativamente está alcançando tudo, né? Então, nós sabemos que através desses instrumentos, nós podemos ser assim abençoados para divulgar a palavra de Deus, né? Esses dias eu conheci um pastor, né? Conheci também via internet, chamado Antônio Júnior, que ele tem aproximadamente 6 milhões de pessoas que acompanham as palavras que ele ministra, as orações pela internet. E esse irmão é um irmão simples, de uma cidade de Minas Gerais, São Sebastião, acho que do Paraíso, né? E que o nosso irmão, pastor Haroldo Walker, fez até uma live com ele para divulgar a leitura da Bíblia para o ano de 2021, né? Então eu fico imaginando, lá numa cidade pequena, né, de repente ele está alcançando uma multidão de pessoas, né? Agora, existem outros instrumentos que estão fazendo isso, né? Por exemplo, a Rádio Transmundial. Eu tenho um sobrinho que trabalha nessa rádio, né? Hoje, essa rádio tem entre dialetos e línguas 225. Alcança 70 países nas línguas, nos dialetos desse país, né? Levando a palavra de Deus, divulgando essa palavra maravilhosa, né? E isso não é coisa assim atual, né? Por exemplo, algum tempo atrás, ainda não existia o celular, não existia todas essas tecnologias, houve uma ressurreição por telefone, uma coisa maravilhosa esse testemunho, que é o pastor Moisés dos Santos, que está aqui conosco em Jundiaí, na Igreja Embaixadores de Cristo, um amigo, um irmão, nós temos alguma aliança, estamos juntos assim há bastante tempo, né? E esse irmão, o Moisés, tem um pai já falecido, e um pai assim fervoroso,
e ele foi para um outro caminho, foi para um caminho aí de macumbaria, essas coisas todas. Esteve em Salvador, né, para aprender na época com a mãe menininha, né, do canto Ai, que foi famosa, que ensinou para ele essas magias, essas práticas que a gente entende à luz da palavra de Deus, que não é a verdade de Cristo, né? Então, ele voltou para o estado de São Paulo e até na região próxima onde o pai dele estava, abriu um centro, e nesse centro vinham pessoas de fora, pessoas porque ele tinha 16 anos, era considerado o pai de santo mais novo e muito poderoso, né? Que desciam aqueles, segundo o que ele mesmo diz, né? Aqueles demônios. E um dia o pai dele foi até esse local e entrou com alguns irmãos, e o Moisés viu, né? E os demônios naquela hora não desceu mais nada, ninguém podia ajudá-lo mais, né? Porque entrou o poder de Deus, entrou um homem cheio do Espírito Santo, né? E tudo que era do mal foi dissipado naquele momento. Então Moisés viu o poder de Deus através do pai dele, dos irmãos da igreja, mas ele não desistiu, foi para o Mato Grosso e novamente começou a trabalhar nessa prática demoníaca, segundo ele, né? E um dia ele foi morto, mataram ele. E ele chegou a ter atestado de óbito, tem atestado de óbito. E aí avisaram a família, e o pai, com o telefone, ligou, falou: não enterre meu filho, não deixe enterrar. E de uma certa maneira, que eu não sei explicar como, aproximaram o telefone da onde ele estava morto, né? E o pai deu ordem e ele foi ressuscitado e levantou daquele futuro que era o inferno, né? Que ele chegou a conhecer um pouco o inferno, ele narra um pouco o inferno, entendeu? Que foi assim um pouquinho de tempo que ele esteve, mas a palavra de Deus, o poder do nome de Jesus trouxe ele de volta, e hoje ele é um grande homem de Deus que nos abençoa muito, né? E nós louvamos a Deus por causa disso. Então, o que significa? Significa que isso é tecnologia, né? Que é a explosão de conhecimento. E, enfim, nós temos aí tantas experiências. Eu queria contar uma experiência de uma irmã que me ligou aí, acho que em meados do ano, não me lembro exatamente, em que ela conhecia uma pessoa, um jovem, que estava na cidade de Rio Preto, e o pai dele estava muito doente, ele estava sozinho, vivia sozinho com o pai, ele estava muito desesperado, ela tinha até medo de um suicídio por parte dele, né? Então, eu fiz uma ligação, ela passou o celular dele, eu liguei para o celular, veja, usando tecnologia, né? E aí nós conversamos um pouco, e Deus nos abençoou muito nessa conversa, porque na faculdade, na universidade que ele estuda, eu conheci o reitor, então tudo isso foi aproximando, né? Nós ficamos amigos, assim, rapidamente conversando, né? Então eu orei com ele e disse que continuaria orando por ele. E aí eu comecei, nas madrugadas, a estar orando por ele, e novamente usando a tecnologia, fazia um áudio no WhatsApp e passava esse áudio para ele, né? E o conteúdo da minha oração é que ele conhecesse Jesus, que Deus estivesse levantando pessoas para ajudá-lo lá próximo, né? Até tive contato com um pastor da região, mas esse pastor era de risco e ele não podia socorrê-lo. Mas veja o que Deus fez. Alguns jovens de uma igreja tiveram assim acesso a ele, e ele foi para essa igreja e praticamente se converteu. E aí ele viu que só Jesus Cristo salva, que o pai dele, não sei explicar direito, mas que não tinha essa fé que ele havia conhecido naquele momento, né? Então ele conseguiu do hospital, porque o pai dele estava isolado, não podia ninguém chegar próximo, né? Fazer uma chamada de vídeo. Então, ele estava vendo o pai dele, veja, tudo isso é tecnologia, e o pai dele, alguém ficava segurando, parece que foi uma psicóloga, né?
ficava segurando o celular e ele conversou com o pai. E ele pôde falar, a gente entende dessa maneira, né? Da obra salvadora de Jesus Cristo, da cruz, né? Em outros momentos também ele tinha hinos, tinha uma palavra. Então, ele sempre tentava, através dessa enfermeira, mesmo estando em estado de coma, né? Essa enfermeira ou essa psicóloga, né, que cuidava especificamente daquele setor, fazer com que ele ouvisse o que ele havia determinado. Eu não sei quantas vezes ele conseguiu isso, se conseguiu mais vezes, eu não sei dizer. Eu sei que, infelizmente, o pai dele faleceu, mas através da tecnologia ele pôde levar a palavra de Deus para o pai. Isso é maravilhoso, nós pensarmos nisso. E então, a gente poderia falar assim de várias formas que nós podemos trabalhar hoje através do nosso celular, por exemplo, através da internet, alcançando pessoas, né? Teria várias maneiras de falar. Hoje existe a live, né? Nós temos aí eu tenho duas irmãs pastoras, que uma delas estava até parada, mas recentemente elas começaram nessa pandemia fazer essas lives, e quantas pessoas convertendo, e quantas pessoas entregando a vida para Jesus, né? Então nós temos hoje esses instrumentos, essas mensagens pelo WhatsApp, né? Oração em áudio, vídeos, nós podemos estar fazendo, né? Ou simplesmente orando. Só que o que eu pratiquei, eu gostaria de falar isso, a oração como um desses instrumentos, né? Nesse período de pandemia. Então, Deus tem me acordado mesmo de madrugada para fazer isso, né? Tem uma pessoa que diz aí, um amigo que diz que de madrugada é o momento que a gente mais ouve Deus, né? Por causa do silêncio. Então aqueles burburinhos, aqueles barulhos que atrapalham a gente ouvir a voz, né, de Deus, de madrugada a gente ouve. E também ele diz que é onde o demônio menos atua, porque ele fala, agora eles estão dormindo mesmo, vamos para outra área que nós podemos estar atacando aí quem está acordado, né? Então, não sei se isso é bíblico, mas de qualquer maneira eu acho interessante. E eu peço orientação para o Espírito Santo, para quem eu vou orar, com quem que eu vou orar, né? Por exemplo, antes de ontem, eu senti assim o Espírito Santo me dirigindo, por exemplo, para duas mulheres, isso mais ou menos 2:30 da manhã, e as duas estavam acordadas, sofrendo, com dores, desesperadas. Então, na hora que eu enviei a oração em áudio, ela respondeu na hora. Uma delas falou, nossa, como esse Deus é maravilhoso, como é que pode eu aqui sofrendo, sem até forças, né? De repente levantar uma pessoa para orar por mim. E outro caso também, a pessoa estava orando, desesperada, por um problema de um filho que estava com Covid, e já estava se recuperando, né? E com uma neta que estava com um problema sério de depressão, coisas assim, e de repente a gente manda aquele áudio e a pessoa fala, Deus, o Senhor está ouvindo a oração, isso é a resposta, né? Agora, o que é importante nesse caso? Nós vamos estar orando por pessoas que não são de Jesus ainda, né? Que você tem relacionamento e você pode usar esses áudios, né? Fazendo isso. E você pode estar fazendo muito assim, inspirado no Pai Nosso, né? Você está orando, por exemplo, dá-nos o pão de cada dia, né? A gente pode falar, Deus, dá o pão de cada dia, mas dá o pão espiritual, o pão vivo que desceu do céu, aquele que morreu na cruz, derramou seu sangue para nos purificar, para nos perdoar. Dá desse pão, nós queremos comer desse pão. Jesus disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, na oração, nós vamos assim evangelizando, percebe? É uma coisa assim maravilhosa. Eu tenho visto vários testemunhos assim, né, de que isso tem funcionado e isso realmente tem dado frutos, né? É uma coisa assim muito gostosa. Gostaria assim de compartilhar mais testemunhos.
e também compartilhar mais ferramentas. Mas eu creio que num momento seguinte nós podemos chegar e fazer isso. Que Deus abençoe a todos e que Deus te use para divulgar, proclamar a palavra de Deus. Amém, amém e amém.